Olá, meus amores. Hoje a nossa aula é de história. Peguem o livro aí na página 74 e nós vamos começar com as revoltas contra o Império. Muito bem. Depois da independência do Brasil, parece assim, né, quando a gente lê a história, principalmente da independência, parece que tudo foram flores e alegria no Brasil. Porém, não. Primeiro porque muitos brasileiros, por incrível que pareça, queriam que o Brasil continuasse sendo colônia de Portugal. Muitos portugueses também queriam que o Brasil continuasse sendo colônia de Portugal. Assim como tinham brasileiros e portugueses que queriam a independência do Brasil, né? Que o Brasil fosse um país independente e principalmente de Portugal, né? Então, assim como antigamente as pessoas pensavam diferente, a gente vê que hoje também é assim, né? Muitos votam em um governante, outros votam em outro governante, as ideias das pessoas são diferentes e assim era antigamente. Só que antigamente as ideias das pessoas eram diferentes, mas não tinha uma socialização, né? Tudo virava um conflito, uma guerra, tudo acabava em muitas mortes, porque as pessoas queriam brigar pelas suas ideias, mas brigavam de um jeito exagerado, né? Porque nós podemos pensar diferente das pessoas, né? Lutar pelas nossas ideias e pelos nossos direitos, sem necessariamente partir para a revolta, para a briga e para a violência. Mas antigamente, nós temos visto, né, na história aí, que não foi bem assim. Então, vamos lá. Página 74, eu vou começar a ler aí o que aconteceu quando Dom Pedro estava governando o Brasil, né, após a independência. Então, vamos lá. Revoltas contra o Império. Ó, o nome já fala, né? Os revoltosos, os revoltados contra o Império. Que Império? O governo de Dom Pedro, contra Dom Pedro, que estava governando o Brasil, tá? A oposição ao imperador foi grande durante todo o período em que Dom Pedro I esteve no poder, pois muitas pessoas viviam em situação difícil e não recebiam nenhum apoio do governo. Então veja, Dom Pedro estava governando, mas muitos cidadãos brasileiros estavam vivendo em situação difícil. E aí começaram as revoltas, né? A indignação pelo governo, né? Pelo que ele estava fazendo. E principalmente porque ele não estava muito voltado em apoiar o povo, em beneficiar o povo de alguns lugares em algumas situações. Então vamos ver. A situação foi agravada com o surgimento de revoltas contra o Império, como a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Esses conjuntos de fatores contribuiu decisivamente para o término do primeiro reinado no Brasil. Vejamos com mais detalhes cada uma dessas revoltas. Então veja, o povo não estava contente com Dom Pedro I, porque ele fez uma constituição que beneficiava mais a ele mesmo do que aos cidadãos, do que ao povo. Ele também não estava apoiando as pessoas nas necessidades que elas tinham. Então o tempo foi passando, o povo foi se revoltando
Naquela época não tinha a modernidade que nós temos hoje, então as pessoas passavam necessidades de muitas coisas, tá? E então esse conjunto de coisas, né? A Constituição de 1824, a Confederação do Equador, que nós vamos ver agora, e a Guerra da Cisplatina, que nós vamos ver agora, foram os 3 acontecimentos que fizeram acabar com esse primeiro reinado de Dom Pedro I, tá? Vamos então agora, ó, a Confederação do Equador. Acompanhe a leitura, que fica mais fácil também o entendimento. As propostas autoritárias de Dom Pedro I provocaram descontentamento em várias províncias, em vários lugares. Em 2 de julho de 1824, na cidade do Recife, em Pernambuco, foi publicado um documento que criticava as atitudes do imperador, de Dom Pedro, e propunha a implantação de um novo tipo de governo que unisse as províncias do Norte e do Nordeste. Então, eles queriam uma nova forma de governo lá no Norte e no Nordeste e a união do Norte e do Nordeste. Esse movimento ficou conhecido como a Confederação do Equador. Como nós já vimos, tudo que acontecia, todas as revoltas, era dado um nome, tá? Então, esse movimento, essa revolta, essa atitude de querer a mudança ficou conhecido como a Confederação do Equador. A conjuração foi reprimida pelas tropas do governo imperial e derrotada em novembro de 1824. Então, as tropas de Dom Pedro, né, os homens de Dom Pedro, naquela época, acabaram derrotando essas pessoas, né, que os membros, as pessoas que faziam parte da Confederação do Equador, que estava brigando lá pelo Norte, pelo Nordeste. Então, vamos ver lá, eles foram derrotados. Olha, os principais líderes da revolta foram presos e condenados, com destaque para o religioso Joaquim do Amor Divino Caneca, conhecido como Frei Caneca, condenado à morte. Então, veja, essa Confederação do Equador nada mais é que era uma briga, né, contra Dom Pedro, para que o Norte e o Nordeste pudessem se unir e ter uma nova forma de governo, por conta deles estarem passando necessidade de muitas coisas, né? Como eu disse, sempre tinha um conflito, sempre tinha uma guerra. E aí as tropas, né, os homens, geralmente eles andavam a cavalo, de Dom Pedro, foram lá, guerrearam com essas pessoas, né, com esse grupo da Confederação do Equador e acabaram derrotados pelas tropas de Dom Pedro I, né? E aí muitos foram presos, outros foram condenados à morte, e a pessoa ali mais importante que foi condenada à morte, que você vê aí nessa foto, é o religioso Joaquim do Amor Divino Caneca, ou seja, conhecido como Frei Caneca. Por que aí fala religioso Frei Caneca? Porque naquela época a Igreja Católica, ela tinha um certo poder e ela era a única religião dominante naquele momento, né? Então, por isso que fala aí o religioso, né? Porque ele era católico, né? Ele defendia os direitos também da igreja, né? E nessa foto aí mostra ele amarrado, né? Como vocês podem ver aí no livro de vocês. Mostra ele aí amarrado e ele foi morto por querer expor as suas ideias, né? Hoje em dia existe uma coisa que chama liberdade de expressão. As pessoas, elas podem se expressar, reivindicar os seus direitos, reclamar pelos seus direitos, sem necessariamente elas serem presas ou serem violentadas por isso, né? Mas antigamente isso não ocorria. Agora a gente vai ver o que aconteceu na Guerra da Cisplatina. Vamos lá, ó.
página 75, lê aí comigo. O território conhecido como Banda Oriental do Uruguai era uma região de colonização espanhola muito cobiçada pelos portugueses. Bom, a gente já sabe que os portugueses, eles queriam dinheiro, queriam riquezas, tanto que eles tomaram conta aqui do Brasil por bastante tempo, né? E tinha esse lugar aí, chamado como Banda Oriental do Uruguai, que era um lugar que ainda não tinha sua independência e eles estavam ali querendo aquele lugar para eles, tá? Em 1821, quando a Espanha passava por dificuldade econômica, esse território foi conquistado pelos portugueses, eles conseguiram, e anexado, ou seja, anexado ficou junto com o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Durante o governo de João, e recebeu o nome de província da Cisplatina. Então esse lugarzinho aí, Banda Oriental do Uruguai, ele foi conquistado pelos portugueses, tá? Porque os espanhóis passavam por dificuldade. Levou o nome de província de Cisplatina e ficou meio que unido, tá? Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Muito bem. Só que aí, esse povo, né, dessa Banda Oriental do Uruguai, eles eram quem? Eles eram brasileiros? Não. Eles eram portugueses? Não. Qual que era a identidade deles, né? Que povo que eles eram? Que lugar era esse, então, né? Então, vamos lá, ó. Como não se consideravam nem portugueses e nem brasileiros, os habitantes dessa província declararam sua separação do Brasil em 1825, mas foram atacados pelas tropas de Dom Pedro. O conflito durou até 1828 e terminou com a separação da província Cisplatina, que se tornou um novo país, a República Oriental do Uruguai. Bom, então teve um conflito aí, né? E no final deste conflito, o Uruguai acabou vencendo. E hoje, naquela época, chamava-se República Oriental do Uruguai e hoje em dia é o país Uruguai, né? Aquele local é chamado Uruguai e eles conquistaram isso na briga aí com principalmente os portugueses, tá? Naquela época havia muita disputa pelos locais, pelos lugares, pelas terras, né? Então, assim como Portugal veio para cá e descobriu o Brasil, né? Porque já havia os índios, naquela mesma época, outros países, outros lugares estavam sendo descobertos, então, e cobiçados, né? Então, esse país, o Uruguai, ele ainda não estava definido, né? Então, Portugal queria tomar conta, não conseguiu, teve um conflito e hoje eles foram libertos, eles são aí o Uruguai, né? Um país aqui vizinho do Brasil. Nessa foto aí, ó, Juan Manuel Blanes, Juramento dos 33 Orientais, é o nome do quadro, 1877, olhos sobre tela. O domínio brasileiro na Cisplatina foi combatido por um grupo conhecido como os 33 Orientais. Na obra, esse grupo aparece saudando a bandeira tricolor azul, vermelha e branca, adotada em homenagem aos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, aqui é uma pintura que mostra um pouquinho, né, do que foi essa guerra, do que foi esse conflito. A ocorrência desse conflito aumentou a impopularidade de Dom Pedro, ou seja,
se muitos cidadãos brasileiros não estavam contentes com o governo dele, essa ocorrência piorou de vez, né? Ele ficou muito mais mal visto, né? Impopular, o que não tem apoio da população, né? Então ninguém estava mais querendo ele no poder. A ocorrência desse conflito aumentou a impopularidade de Dom Pedro, pois ocorreram várias mortes e bastante dinheiro foi gasto em uma guerra considerada desnecessária por muita gente. E aí, o que aconteceu, né? Ninguém mais queria Dom Pedro aqui governando o Brasil. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa para falar, e eu tenho. Eu vou só mostrar o mapa aqui para vocês e depois a gente termina o vídeo. Na página 76, ó, tem um mapa, né? Acompanha aí comigo que o vídeo, hora fica claro, hora fica escuro. Hoje tá sol aqui, e aí fica escuro, fica claro, enfim. Vamos lá. Esse mapa é o mapa do Brasil, tá? Veja que o Brasil, ele termina no Rio Grande do Sul. Eu vou fazer de canetinha aqui para vocês verem amarela. Veja que o Brasil termina no Rio Grande do Sul, aqui embaixo. Então, esse lugarzinho aqui, ó, pequenininho, tá vendo que tá marcado Cisplatina? Era esse lugar que eles queriam pegar para eles. E aí, que hoje é o Uruguai. Vou pintar aqui de rosinha para vocês verem, e aí vocês aproveitam e vejam aí no livro de vocês. É como se fosse a continuação do Brasil, ó, né? Então, termina o Brasil aqui no Rio Grande do Sul, e essa partezinha aqui, que eles deram o nome de Cisplatina e que eles queriam pegar para eles, hoje em dia é o país Uruguai, tá bom? Então, termina o Rio Grande do Sul e começa aí o nosso país vizinho. Um beijo para vocês e até já já!